Cantamos o hino, Senhor, mandado a sua palavra. 333. Atos, capítulo 20. Vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo. Jardim Paulista, São Paulo, sábado 4 de outubro de 2025. Sabemos que a palavra de Deus é por revelação. Vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo. Vamos ler tudo, irmãos. Vamos ver, procurar ler depressa. Acharam? É depois de João. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sópater de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco II, e Gaio de Derbe, Timóteo do Ásia, e dos da Ásia, Tiquico e Trófimo.
Estes, indo adiante, nos esperaram em Troas. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troas, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até ao meio-dia, à meia-noite, e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo mancebo por nome Eutico assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbes, que a sua alma está nele. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda desfalou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Asson, onde devíamos receber a Paulo, porque assim ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Asson, e o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando a dali, chegamos no dia seguinte de fronte de Quio, e no outro aportamos a Samos, e ficando em Trogílio, chegando no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como todo nesse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada de útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós, olhei por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apresentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas que é para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Amém. E Paulo teve muitas viagens desastrosas também,
O inimigo queria perturbar, queria afogá-lo, queria eliminá-lo, tanto com o naufrágio como também com a serpente também na ilha. Mas o Senhor guardou Paulo até o fim da sua carreira. Teve o destino que Deus lhe reservava. E todos nós temos o destino que o Senhor nos reserva também. Esteve espancado, esteve como morto, arrastaram ele para o deserto, o Senhor ressuscitou ele, serviu ao Senhor no meio de traição, no meio de falsos irmãos, bandidos, ladrões, caravanas de ladrões, de escravagistas, e tudo mais no deserto. E pegando os navios também, os navios afundaram também. Ele não era navegante, não fez curso de navegação, que a gente saiba, mas ele tinha o Espírito Santo de Deus e previu também o naufrágio, mas o capitão não atendeu e não considerou que ele era um servo de Deus também. E às vezes um conselho, uma palavra que sai da boca do servo de Deus, ele não é médico, nem engenheiro, e nem mecânico também, e nem cientista, mas Deus é tudo mais do que isso aí. E às vezes uma palavra na boca do servo de Deus vale mais do que do médico, do cientista, do advogado, porque é Deus que está falando, é Deus que está prevendo também, e nós devemos honrar os servos de Deus também. E o servo de Deus deve estar sempre atento também daquilo que se apresenta na sua vida também, sua própria vida, e o curso da vida dentro da obra de Deus, dentro do Evangelho de Cristo, sua saída, sua entrada, sua ida, sua vinda, suas amizades também, sua porção de trabalho, sua enfermidade e seu convívio com o povo também. E Paulo tinha estas virtudes, tinha este amor, que o Senhor o converteu totalmente também, iluminou com uma iluminação santa, que o Senhor lhe deu também muitas doutrinas também, por meio de Paulo, e nós seguimos até o dia de hoje também. E se vê que Deus esteve com Paulo pelo resultado do Evangelho, tanto no mundo, como na graça de Deus, e como pessoalmente cada um de nós também. Somos testemunha que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade no presente século, ela será a verdade, ela foi no passado, é no presente e também será no futuro. Os homens querem inutilizá-la, os homens querem modificá-la, com novas traduções, com novas interpretações também, e cada igreja também, cada pastor também, eles estão pondo até o nome deles também. Essa Bíblia interpretada por esse, já para a Bíblia interpretada por aquele outro. Esta não traduzida, ela foi traduzida do hebraico ou do aramaico para o português aqui, outras línguas, mas chegou até o português. Não é traduzida, é interpretada. Interpretada. Eles dizem o que eles interpretam da Bíblia. O que o homem interpreta da Bíblia não interessa, interpreta o que o Espírito Santo interpreta da Bíblia, tanto no santo culto como nós individualmente falando, lendo a palavra de Deus. Ali é um momento sagrado, um momento de grandeza, um momento de grande liberdade, de grande riqueza. Porque muitos morreram, não vai dar tempo de pregar hoje, muitos morreram para nós termos esse livro sagrado, morreram, cortaram a língua, penduravam de cabeça para baixo, penduravam pela língua, eles escreviam na tabuinha de barro assim, ou numa folha de palmeira, numa folha de bananeira, escreviam, e quem pegava algum verso na Bíblia, eles matavam. Então a Bíblia ficou sufocada por muitos anos. Aí surgiu, irmãos, a incredulidade em Jesus Cristo, porque Cristo ficou sem ser anunciado em muitos países. E hoje eles não creem em Jesus Cristo, por falha dos próprios religiosos que proibiram ler a Bíblia também. Então a Bíblia é um momento sagrado, é uma riqueza, é uma bem-aventurança nós temos isto aqui. É um remédio, é um alimento, é uma fonte de água, de juventude, de amor, de caridade. Será que estamos passando em espírito o que é ler a Bíblia, o que é ter a Bíblia? Ter isso aqui é parte da vida eterna.
É Deus dizendo, você precisa ser sábio, você precisa saber, você precisa compreender, você precisa participar deste santo livro. Porque eu estou nesse livro com ensinamento, com paz, amor, doutrina, libertação, promessas, erros passados de quem me serviu, mas dão glória a Deus. A Bíblia não tem um erro de Deus. Não achamos um erro, uma falha, uma palavra má, falsa, hipócrita, mentirosa. Tudo é verdade. Os homens que passaram, muitos deles não foram fiéis. E ficou escrito suas vidas. E na Bíblia tem que ter o erro e o acerto. Porque nós temos que aprender com os acertos e aprender com os erros também. Está certo? Nós temos que receber para podermos dar também. Então hoje o Senhor entra nesse assunto aqui. Nós temos uma riqueza aqui, irmão. Nós temos um banquete contínuo. Não precisa pôr toalha, não precisa pôr talher, prato. O que mais? Guardanapo, pimenta, molho francês. Ajuda? Tem tudo. Sal, açúcar. É um banquete contínuo. É uma profundidade, é uma fonte. É uma água fresca, é o céu, é o sol, é a lua, é o céu eterno. É a presença de Deus, é a luz de Deus, é o conforto de Deus. É a abertura das coisas de Deus, do que passaram, do que viveram, do que receberam, e dos que se mantiveram, e dos que foram vitoriosos. E tem um exemplo de tudo. E é só abrir. Não precisa cozinhar. Não precisa pôr bomba no poço. Não precisa ter o sarrilho. Você sabe o que é sarrilho? Não sabem? Sabe, né? Hein? Sarrilho, o poço é um buracão 20 metros. E tem a corda. E tem a manivela que puxa o balde. Essa manivela chama sarrilho. Não precisa nem ter sarrilho, nem bomba elétrica. É só abrir que a água sai de todos os lados. É verdade ou é mentira? Se desnuda o céu, se abre o céu se torna transparente. Pelo menos para mim é assim. Cada vez que eu leio a Bíblia, tem uma interpretação, tem uma iluminação. A Bíblia Santa e Sagrada é um pão. Que você nunca enjoa de comer. Pão doce enjoa, pão integral enjoa, pão com mortandela enjoa, pão sem mortandela enjoa, pão com manteiga enjoa, pão com salame enjoa, bauru enjoa. Dá um glória a Deus. Mas esse pão pelo Espírito Santo nunca enjoaremos dele. Duas coisas que o homem nasce e morre, cresce, morre, que ele come: pão e água. Pão e água. Hoje dão biscoito, não sei se é biscoito, essas coisas, torresmo, como chama? Salgado, salgadinho. Antigamente, quando eu chorava, dava um pedaço de pão e água.
quando nós nascemos na graça, bebezinho, tomávamos água e comíamos o pão. E já estamos velhinhos e continuamos comendo pão e bebendo água. Dá um glória a Deus, irmãos. Tem um recado para alguém que pregou, ou para alguém que fala das coisas de Deus, para alguém que testemunha a verdade de Cristo, e para alguém que Deus pôs alguma palavra na tua boca e te deu de ver, falar uma visão, interpretação e uma profecia da parte de Deus. Fique em paz, que tudo que eu pus na tua boca, eu vou cumprir, diz o Todo-Poderoso. Paulo pregou, estendeu seu discurso, que não é discurso, é palavra de Deus, é vida, é saúde, é paz, é alegria, é ensinamento. E um rapazinho sentiu tanta paz que foi dormir no aonde que diz? Está um certo mancebo de nome Eutico assentado numa janela. Janela é lugar de sentar. A culpa foi de Paulo que prolongou ou ele que sentou na janela? A culpa foi de Deus que queria mostrar que Paulo falava a verdade de Deus. Que mesmo que aquele moço foi ali, num lugar que não devia estar, e ficou tão tranquilo com a palavra que pegou no sono e caiu. E foi levantado morto. Compromisso de Paulo. Deus está falando profecia agora. Ele vai fazer alguma obra maravilhosa com a palavra da tua boca. Meça as tuas palavras, pesa elas, porque tem consequência a palavra de um servo de Deus. Uma conversa, um alimento, um almoço, um jantar, um restaurante em casa, uma confraternização. Dá um glória a Deus. De vez de falar mal dos outros, falar das coisas de Deus, falar da grandeza de Deus. E às vezes numa simples conversa sai uma palavra profética. E Deus cumpre aquela palavra. Então temos que ter cuidado, irmãos. O que eu sinto de dizer é que Deus vai levantar algum morto pela palavra da tua boca, em nome de Jesus Cristo. Tenha fé. Alguma coisa que está morto na tua vida, dá um glória a Deus. Clame, até ter vida na fé suficiente de levantar alguma coisa morta. O que está morto não sente, o que está morto não ouve, o que está morto está sem vida. Morte é sem existência, não escuta, não fala. Está morto, está ali, não espera mais nada, é dali para o fim, para o extermínio. Mas dá um glória a Deus, na virtude do Espírito Santo, os mortos ouvem a palavra de Deus. Na virtude, no conhecimento, na virtude do poder, da santificação e da purificação. Porque a virtude está na palavra, mas não está na palavra, mas não está na palavra. Está ou não está?
Está na palavra. Está na palavra. Mas não está no som. Está no sentido da palavra. Levanta e anda. Ele não escutou a palavra, ele está morto. Mas é a virtude da palavra que levantou ele. Dá um glória a Deus. Tem algum surdo ouvindo esta palavra? Dá um glória a Deus. Lá no reino da glória de Deus, tu não és surdo, não. Tu aqui ouça a palavra pelo Espírito Santo, até traduzida, mas sente a comunhão do Espírito Santo. E Deus me mandou revelar esta palavra. Nos testemunhos, eu queria, irmão, resumir toda esta palavra num sentimento de pai e mãe, de esposo e esposa, de servo e igreja, Deus e a igreja, que nem Salomão e a igreja. A intimidade, o amor, o carinho, o afeto, a liberdade, o sofrimento, os gozos, não encontro a palavra, as palavras, as necessidades, as carências, um de outro. As irmãs estavam testemunhando do esposo, do servo. E eu senti isso na alma. Família de Deus, família de Cristo. O esposo, a esposa, os filhos, os nenezinhos. Somos um só. Choramos por todos, todos choram por um. Um sofre por todos, todos sofrem por um. É uma amizade, um amor, um carinho. Como eu na família, sofreu com o filho, sofreu com o irmão, sofreu com o marido, sofreu com o câncer, sofreu com o nódulo, sofreu porque não dava luz. E um sofre pelos outros. E nesse sofrimento cria uma amizade, uma intimidade, um só sentimento, um só amor. Sofremos por todos, e todos sofrem por mim. Nós somos uma família. Vocês são meus pais, eu sou vosso pai. Eu sou você, você é eu. Nós somos nós. Estamos numa fusão de espírito, de entendimento, de sabedoria, de conhecimento, de intelectualidade, de conhecimento espiritual e um grau de pensamento. Esse negócio de, não esqueci o nome agora, de pensamento, como é que fala? É, mais ou menos telepatia, isso não é. Eu acho assim, irmãos, caráter. Eu acho que o nosso caráter está ligado um com o outro. Essa virtude, eles dizem que é força de pensamento. Não é força de pensamento, é força de caráter. E esse caráter não é um caráter só humano, é espiritual, é trabalho de Deus. É trabalho do Espírito, é força de Deus, compreensão de Deus, entendimento de Deus, os mesmos ideais,
os mesmos desejos de fazer a vontade de Deus, de se amar, de se perdoar, de se compreender, de se entender e de se ajudar na força, não do pensamento, mas da comunhão do Espírito Santo. Eu acredito, é o discernimento. Você discerne o meu caráter, eu discerno o teu caráter, porque temos o mesmo caráter, o mesmo espírito, o mesmo ideal. O caráter, quando eles se combinam, um abre para o outro, um recebe o outro, forma uma fortaleza de caráter. Olha que fortaleza de caráter que estamos aqui, que nos dá dignidade, nos dá personalidade, nos dá moral, nos dá fibra, nos dá coragem de enfrentar. Será que está sendo entendido, irmãos? É uma fusão de caráter bom, sublime, divino, porque vem de Deus. Algum caráter contrário hoje que entrou aqui, seja curado em nome de Jesus Cristo. É uma fusão de pensamento, é um espírito só, mas somos vários indivíduos. O espírito é de Deus, mas a alma é um só o espírito de Deus, mas a alma são milhares. E o que é que nos une? O que é que nos faz iguais? Fala. Um só Espírito, um só batismo, um só Deus, um só povo. Dá glória a Deus. Toda a má comunhão vai sair agora em nome de Jesus Cristo. Quando os caráteres bons se encontram, eles se abrem, eles se amam. É uma amizade eterna. Ninguém rompe. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. E também, irmãos, a difamação separa os melhores amigos. Dá glória a Deus. Estão difamando esta obra. Estão difamando a palavra. Dá glória a Deus. Nosso amigo Jesus Cristo é fiel e é verdadeiro. Falar o que da palavra? Falar o que da palavra que eu ouvi de um ignorante, de um cego, de um aleijado, de um cadeirante, de uma pessoa que não sabia nem ler nem escrever, mas tinha o Espírito de Deus, e o caráter é igual, o sentimento é igual, a personalidade é igual. Por isso, irmãos, ninguém nos engana. Toda pregação que não vem de Deus, o coração fecha. É outro caráter, é outra personalidade. Não se abre, não se coadjuna, não se entende, não se compreende. Dá glória a Deus. Está compreendendo esta palavra? Dá glória a Deus. Tu tens o mesmo caráter dos pregadores, os mesmos sentimentos, o mesmo afeto. O trabalho é o mesmo. O trabalhador é o mesmo, o construtor é o mesmo, as almas são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. E a santificação, a purificação, como é que vai ser? Todas as almas são iguais. Verdade. Vamos falar fisicamente, a palavra, as almas são todas iguais. Mas no sentimento não tem uma igual a outra no sentimento próprio. No sentimento de nascimento, do sentimento de liberdade, de opinar, de aceitar, de acreditar, de praticar. Cada uma é uma. Nós temos 10 filhos, cada filho é diferente. Os antigos mostravam a mão, olha, 10 dedos, um é igual ao outro. No físico, vamos dizer físico, alma e espírito, mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Elas são todas iguais.
mas no caráter, na dignidade, no entendimento, na luz. Cada um é cada um. Agora, achar um Deus, achar um Espírito que está em todos, sabe de todos, cuidar de todos, alimentar todos, o ego, o sentimento, a fé e a personalidade forte, brava, mansa, humilde, soberbo, carnal, violento. Só o Espírito Santo que sabe. Mas a santificação, a purificação, pode dar glória a Deus. Vai suplantar todas essas diferenças. Vocês estão entendendo essa palavra? A santificação vai nos igualar tudo. Porque Deus vai limpar todos nós. Porque está escrito que o leão pastará junto com o cordeiro. Enquanto o leão não pastar com o cordeiro, o leão não entra no céu. Fica na pureza. Vocês estão entendendo mesmo a palavra? Irmãos, eu estou sentindo uma coisa diferente hoje. Estou sentindo que vocês moram no meu coração mesmo. E nem se eu quiser tirar, não sai mais, não. Assim é a graça de Deus. Assim é o amor de Cristo. Você veio buscar a palavra. Dá um glória a Deus. A comunhão do Espírito Santo traz essas delícias, traz essas confianças, traz esse caráter, traz essa unidade de espírito. Que você está longe, mas está perto. Está sentindo a necessidade de outro. Está clamando pelos outros. Está suplicando, está chorando pelos outros. Levanta de madrugada, apresenta, não sei quem é, mas visita aonde estiver, Senhor. E lá vai o Senhor ali. E enquanto você não sentir a paz, enquanto a pessoa não sentir paz, você fica clamando. Isso é a comunhão do Espírito Santo. Paulo sentia isto pela igreja, sofria isto pela igreja, se dava pela igreja. E durante anos e anos falou das coisas de Deus. E se sentiu no final que não devia mais nada, que não devia, fiz a vontade de Deus, nada me acusa. E ele diz, vós mesmos sabeis o meu procedimento, vós mesmos sabeis as minhas palavras, ponha ela em prática, ponha ela em prática, ponha o ensinamento em prática, ponha o exemplo em prática, imita Jesus Cristo, faça que nem Jesus Cristo, faça que nem aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade. Não vai atrás do murmurador, do falador, do caluniador. Siga aquele que é reto, que é puro, que é fiel, que é verdadeiro. E tu nunca terás decepção nessa santa e bendita obra, porque vai levantar pessoas contrárias para te envenenar, para roubar a palavra, diminuir a palavra, a força da palavra. É a virtude da igreja. É a comunicação de Deus com o povo na terra, é a palavra, é o vínculo da palavra, é algo que nós não controlamos, não podemos controlar a palavra que vai vir, não podemos controlar a nossa incredulidade, a nossa dúvida, a nossa repugnância, ou a nossa indiferença, ou a nossa descrença. Não podemos, irmãos, não temos, não há meio, não há força satânica, não há diabo suficiente, nem inferno suficiente, nem espírito maligno suficiente para inutilizar a palavra e fazer com que a palavra não venha. Ela tem que vir, ela vem! E veio hoje, veio agora, vai vir amanhã, vai vir quando nós precisarmos.
Não há quem impeça a palavra. Não sou eu. Estive na rua, combatido, entristecido. Oh, meu Deus, piedade. Sou eu que julguei, eu que estou em pecado, eu que errei. Deus me abandonou, não sei o que eu faço. Oh, Senhor, vou buscar uma pessoa neutra no sentido de opinar, de fazer, de resolver, de ter capacidade, luz de resolver. Vou buscar a palavra. Palavra neutra. Não vai olhar. Ela vai olhar a necessidade de falar. E a palavra fala a verdade. Ninguém, não tem força do inferno que impeça o pregador espiritual de transmitir a verdade de Deus. Encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Encomendo-vos a Deus. Já encomendei, Jesus Cristo nos encomendou, Paulo nos encomendou. E esta palavra está nos encomendando a Cristo, a Deus e a palavra de Deus. A palavra de Deus cuidará de vós. A palavra de Deus purificará os vossos caminhos. Irá diante do povo, como foi adiante do povo nas águas do Mar Vermelho, até entrar na cidade prometida. Essa é a palavra que o Senhor me dá nesta noite, irmãos. Não cobiçamos a tua prata, nem o teu ouro, nem o teu vestido. Nós trabalhamos com as nossas mãos. Alguns são necessitados, ajudados pela piedade. Será que Jó não foi ajudado? Será que Jó não precisou ser ajudado? Ou como é que diz os últimos capítulos de Jó? Não falo agora, só ajuda aí um pouquinho. Eles levaram joias, levaram bênçãos, deram presentes para Jó, não é assim? Então, irmãos, quer dizer que não pode ser ajudado? Não pode ser socorrido? Um servo de Deus não pode receber uma benção? Você não pode dar um presente pelo servo de Deus? Os presentes não podem corromper o caráter do servo de Deus. Mas ajudar um servo de Deus pode ajudar. Se Deus te pôs adiante algum servo, ajuda ele. Tinha um servo lá no norte que ninguém entendia o que ele falava. E queriam sentar ele. Aí nós fomos visitá-lo. Ele era banguelo. Não tinha os dentes na frente. Ele falava... Comprou uma dentadura para ele, está pregando até o dia de hoje. Outro porque queria sentar porque ele era surdo. Comprou um aparelho de surdez para ele, glória a Deus. E antigamente no sertão se falava léguas, não falava quilômetro, era estrada de terra, falava 3 léguas, 10 léguas. E tinha irmãos que falou, não posso mais atender, é 15 quilômetros para ir, 15 para voltar. Agora estou com 50 anos, ainda novo, né? Mas não dá para ir e voltar. Aí a solução foi comprar um cavalinho para ele ia atender o culto. E o outro foi bicicleta. Ia congregar, fazia ginástica, não precisa nem academia para fazer, ficar com saúde. Essa é a palavra de hoje. A nossa força está na comunhão do Espírito Santo. Comunhão do Espírito Santo significa amor puro, amor santo.
amor celeste, amor divino, amor eterno. Vamos continuar nesse amor, nesse carinho e nesse afeto. E vamos ser amigos sempre. Porque aquele que dizia que era teu amigo e hoje não é mais teu amigo, nunca foi teu amigo. E o Senhor chamou os discípulos de amigo, porque ele sentiu esse amor, esse carinho, esse afeto. E esse caráter, esse espírito é tão perfeito que nós nos amamos uns aos outros. Não olhamos a carne, não é? É o espírito, é a alma. As criancinhas, às vezes tem, ver rosto de velho assim, tem medo, né? Mas as crianças não têm medo do velho. Os velhos compreendem as crianças compreendem o velho. O velho ama as crianças e as crianças amam os velhos. Não vemos raça, não vemos cor, não vemos idade, não vemos qualidade de vida nem intelectualidade. A alma. Todas essas barreiras de sociedade são destruídas pela comunhão do Espírito Santo. Comunhão é amor, é piedade, é querer bem. Se você sente isso, dá um glória a Deus. Aonde você estiver, pode crer que está alguém sorrindo, ou chorando, ou sofrendo, do teu lado, te acompanhando o teu caminhar, até nós entrarmos no reino da glória dos céus. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em santa oração. Tem uma irmã, né? Sim, Senhor. Muitas graças. Muitas graças.
Deus seja louvado. Amém. Cantamos o hino. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Sempre 34. Glória a Deus. A mocidade deve se preparar para a velhice. Desviar-se 12, 24 pessoas. Que coisa gostosa que diz o terceiro hino. Ó meu Jesus. Seu nosso Jesus. Que a paz de Deus, seus testemunhos, a comunhão, sua palavra, suas promessas, seus ensinamentos, que esteja conosco até o fim da nossa vida. Amém.